3 anos já praticamente que eu tô morando aqui em Belém do Pará. Já dá pra gente fazer um episódio das coisas que eu mais gostei, daquelas que eu menos gostei, pra ser sincero. Vou tentar falar a minha experiência e talvez isso não vá agradar a todo mundo, assim, porque cada um tem uma experiência de vida e das suas expectativas e do que gosta e do que não gosta. O Brasil é um país que, infelizmente, nem todo mundo tem o privilégio de viajar, de conhecer todas essas partes maravilhosas que compõem o país. A gente tem que lembrar também que nosso país é continental, né? Então, a distância entre Belém do Pará e São Paulo, o interior de São Paulo, de onde eu vim, é maior do que de São Paulo para a Argentina, pra você ter uma ideia. Então, imagina as diferenças culturais que existem entre essas extremidades. Então, vou tentar falar um pouco da minha experiência, do que eu gostei, do que eu não gostei. Fica até o final. Eu quero só dar um aviso que se você está curtindo o podcast Sinceras Ilusões, compartilha ele, manda ele no WhatsApp, manda ele no Facebook, me marca lá no Stories, fala, pô, tô escutando aqui o Sinceras Ilusões. Isso aí fortalece, alimenta a gente pra caramba para continuar trazendo histórias legais para vocês e papos bacanas. Tem quadros novos que vão ser lançados aí a partir das próximas semanas com convidados, então fica por aqui, comenta no Spotify, entra no nosso grupo para ser sincero, ou lá no WhatsApp ou no Instagram. Tô por aqui fortalecendo esse papo com você. Vamos lá? Uma coisa que eu gostei pra caramba e que o Brasil inteiro deveria conhecer, sim, é a culinária paraense. Vocês sabem que eu compartilho direto no meu Instagram, no meu Twitter, nas minhas redes sociais ali, pratos que eu experimentei. E eu amo pirarucu com banana da terra. Eu amo esse prato. Acho que todo mundo deveria experimentar pirarucu com banana da terra. É a coisa mais maravilhosa do mundo. É farofa de pirarucu com banana da terra. Se você vier para Belém do Pará, você precisa comer pirarucu e o pirarucu de Belém, porque eu tive em Santarém, um dia eu vou fazer um episódio sobre isso. E o pirarucu de Santarém, ele é menos salgado, ele é o pirarucu selvagem, né? O daqui de Belém do Pará tem aí um processo de salgar ele, que é para ele chegar aqui e ficar muito, extremamente saboroso. Você pode comer ele no Ver o Peso, que é uma feira maravilhosa, a maior feira céu aberto da América Latina. Você pode comer ele no mercado, é um prato muito comum aqui. E banana da terra, maravilhosa, assim, sabe? Eu comi no restaurante de um amigo e foi exuberante. Já falando de culinária, uma coisa que eu sinto falta pra caramba, pra vocês que sacam meu sotaque aí, meio do interior de São Paulo, que eu nasci na divisa com Minas Gerais, é o acesso aos queijos. Cara, é muito difícil comprar queijo bom aqui, assim, tô falando do meu gosto, do queijo bom. A gente tem um queijo maravilhoso aqui em Belém do Pará, que é o queijo do Marajó, queijo de búfala, maravilhoso, o melhor queijo que existe no Pará. Mas os outros sabores de queijo, você só encontra aqueles de supermercado, tá ligado? Aquelas coisas meio pasteurizada, meio industrializada. Então, uma gorgonzola, o parmesão, principalmente, eu sinto muita falta, porque no interior de São Paulo e ali perto de Minas, você compra de produtores locais. Você vai em qualquer vendinha ali, vendinha não, qualquer mercearia e pede pro cara ralar parmesão fresco para você. Pô, dá um parmesãozinho aí e tal, para fazer aquela macarronada, dá um parmesão aí pra gente fazer, sei lá, uma pizza com parmesão. Aí eles fazem fresco. Aqui, eu tô há 3 anos aqui e eu ainda não encontrei um fornecedor de parmesão fresco. É real, cara. Eu só tenho acesso àquele parmesão horrível de supermercado, que é mais sal industrializado, aqueles saquinhos asquerosos ali e tal. Então, eu estimo que muitos paraenses nem conhecem o parmesão fresco verdadeiramente como ele deve ser. É que é muito difícil. E geralmente porque tem essa dificuldade de chegar bom queijo para cá, faz com que nem sempre encontre boas pizzas também. Eu costumo dizer que a melhor pizza é de São Paulo por isso, porque talvez o paraense aqui nem conheça queijo como a gente conhece perto dessas regiões onde você consegue encontrar dos produtores locais com mais qualidade, né? Como eu disse, o melhor queijo aqui é o do Marajó, porque é um produtor local. O trânsito de Belém é diferenciado. Cara, se você for para uma cidade do interior de Belém, chamado Abaetetuba, cidade da minha namorada e também da Dira Paz. Meu Deus, é o trânsito da Índia, não é sacanagem, você já deve ter visto compartilhar nas minhas redes sociais
que é muito comum em Abaetetuba você encontrar motos com 3, 4 e 5 pessoas na garupa, tá ligado? Já teve uma vez que eu cheguei na rodoviária com a minha namorada e a minha sogra, e a gente foi pegar um mototáxi, o cara falou pra ir nós três na garupa do mototáxi. Foi muito sim, tipo, sobe vocês três aqui na mesma garupa. É esse tipo de coisa que acontece em Abaetetuba. Se você é do interior do Pará, você tá ligado do que é diferenciado. E quando chega aquela chuva de motos andando ali na cidade, não existe faixa, mano. Existe um amontoado de motos. É um trânsito da Índia real, cara. Isso é muito, muito, muito tenso, assim. Eu acho que é uma das dificuldades da galera que vai vir para a COP30, que vai acontecer esse ano, é adequar o trânsito. Eu uso muito moto Uber por aqui. E os moto Ubers têm falado que agora estão exigindo que todo mundo use capacete, estão colocando radares e câmeras. E para quem é de São Paulo, por exemplo, reclama muito dessa indústria de multa. Eu vivia numa cidade chamada Guaratinguetá, que tinha câmera em todos os lugares e eu tomava multa por não estar com a mão no volante. Então, se você estacionou no lugar errado, a câmera vai, pega e multa você. Aqui é muito comum, Uber, eles não encostam no meio-fio para estacionar, eles param no meio da rua. Você vai parar no supermercado, assim, o carro para no meio da rua e fala, desce aí. É assim que acontece. Então, essa é uma das coisas que eu não gosto muito de Belém do Pará, porque o trânsito é um pouco caótico, assim. Não sou a primeira pessoa a falar isso, tem vários influenciadores vêm de fora e falam um pouco isso, estão tentando organizar isso, principalmente nas regiões mais centrais ali, tá ligado? E uma das coisas que eu amo maravilhosamente, assim, é o Rio. O Rio Guamá, geralmente esse rio que está aqui ao redor de Belém do Pará, que vai para essas regiões como Cumbu. Atravessar o rio é mágico. Quando a primeira vez que eu tive aqui, eu estava com medo colossal de entrar num barco para chegar no Cumbu. O Cumbu é uma ilha. Eu costumo dizer que que Belém do Pará é como Manhattan. É real isso, porque você tem a cidade e de frente para a cidade você tem uma ilha maravilhosa, só que aqui é amazônica, é mais maravilhosa ainda, onde você tem os bares, onde você tem as festas, onde você vai no final de semana com sua família e você faz uma travessia ali de 10, 15 minutos fantástica. Atravessar o rio é uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, assim. Eu acho que as primeiras vezes que eu voltei para São Paulo e me deu saudade de voltar para Belém foi por conta dessa travessia do rio. Às vezes, para chegar, por exemplo, em Abaetetuba, você pega uma balsa que é 1 hora de travessia. E é sempre paisagens deslumbrantes. A região amazônica é magnífica, assim, sabe? E eu estava realmente muito aterrorizado. Até conversei com a deputada Lívia Duarte, que é aqui de Belém do Pará, e ela, num podcast, ela falou assim, nossa, garotinho de apartamento. E olha para você ver como que eu falei que as coisas são diferentes, porque se você mora no Rio de Janeiro, se você mora na periferia do interior de São Paulo, não existem rios como os rios amazônicos. A gente sabe que no interior do Sudeste, principalmente, as pessoas pobres não têm acesso ao rio. Tem pessoas de favela que não conseguem conhecer a praia, por exemplo. São coisas que estão privatizadas e que geralmente são acessadas por pessoas mais ricas. Morar na beira do rio, no Sudeste, é para pessoa mais rica, tá ligado? Os caras que constroem aqueles balneários ali e tal, ficam na beira do rio e você tem que pagar para acessar. Aqui em Belém do Pará, não. As comunidades mais pobres ficam na beira do rio, são as ribeirinhas, né? Enquanto no Sudeste você tem favelas em morros e lugares assim, aqui o que a gente chama de favela é chamado de baixada, e eles ficam geralmente próximos a áreas de rio. E aí você tem uma outra configuração, uma outra forma de pobreza, uma outra forma de organização, uma conexão muito maior com o rio. Se você vier para Belém do Pará, não deixe de visitar a Ilha do Cumbu. Cara, como eu falei, 15 minutinhos, você pega uma balsa e vai para lá e você vai conhecer uns lugares estonteantes, assim, para você tomar um chopp, comer um peixe frito com açaí. Eu sempre indico para a galera ir para a Ilha do Cumbu.
Vamos falar da música paraense. Cara, vocês sabem, a música paraense tá ganhando o mundo aí. Minha amiga Gabi Amarantos tá ganhando o mundo aí, vencedora do Grammy e tudo mais. A música paraense, junto da Gabi e de várias outras cantoras, tá chegando em todos os lugares. E é maravilhoso viver no seio dessa comunidade brega, cara. Se vocês não sabem o que é brega, vocês usam a palavra brega muito errado. O brega é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Dançar aquele breguinha na beira do rio, de noite, naquele calor, é uma coisa muito, muito, muito especial, assim, para quem mora em Belém do Pará, sabe? Vocês não têm ideia do que é dançar o brega. E tem uma variação muito grande dos ritmos bregas. Eu ainda não conheço todas, tá ligado? Mas eu sei que tem o brega, o tecnomelody, uma variação muito grande. E eu indico que vocês sigam os cantores paraenses que vocês estão conhecendo aí pela internet. Tem vários que estão surgindo por aí, Viviane Batidão, das antigas aqui e tal também, tem a Zainara que está surgindo por aí, pessoas que realmente estão levando esse movimento brega para o Brasil e o brega é maravilhoso, assim, eu adoro viver perto dessa música brega, assim. Eu confesso que a vizinhança é barulhenta, assim como são nas favelas São Paulo e Rio de Janeiro. Então, só que lá em São Paulo e Rio de Janeiro, geralmente é mais em lugares como as favelas. Aqui é muito comum em alguns bairros serem muito barulhentos assim mesmo. Então, você acorda 8 horas da manhã com o vizinho tocando brega sozinho, assim, sentado no meio da calçada, bebendo cerveja com uma caixa de som gigantesca, tá ligado? É assim que acontece. Tenho que falar, uma das minhas maiores tristezas em viver em Belém do Pará é a falta de saneamento básico. Cara, não tem como fazer esse episódio sem falar disso, porque é muito comum aqui você, infelizmente, ter que conviver com esgoto, com alguns bichos como ratos, com pombos, com baratas, com esse tipo de coisa, porque quando a gente vê que Belém do Pará é uma das regiões mais favelizadas do Brasil, isso significa que até aquele bairro mais rico, que é considerado o bairro rico, ocasionalmente você vai ver o esgoto passando na calçada, assim. Isso é real. Isso é muito triste, assim. Às vezes me entristece demais, assim, ter que conviver com esse tipo de coisa. Porque eu costumo dizer que Belém do Pará tem a parte amazônica maravilhosa, maravilhosa mesmo, a parte amazônica de Belém do Pará. Não existe nada parecido com isso no Brasil. Os rios, as ilhas, sabe? As regiões, a mata, tudo é maravilhoso. Mas a parte urbana é castigada. É muito castigada. A parte urbana tem muitas valas abertas, tem, ocasionalmente, no bairro onde eu moro, a coleta de lixo entra em pane, e aí tinha um prefeito antigamente que realmente passou vários dias sem coletar o lixo, assim, amontoou o lixo, a população da minha rua teve que juntar o lixo e criar uma barreira para os carros, para só assim a prefeitura vir tirar o lixo, e aí os ratos correram para todas as casas e todas as ruas. Cara, aconteceu esse tipo de coisa, e essa é uma das coisas que me entristece muito em ter que conviver com isso em Belém do Pará, cara. Eu desejo muito, eu desejo de verdade que essa grana que o governo Lula, que o governo Helder Barbalho, que tá aí, que é o governador, esteja recebendo bilhões e bilhões de reais, seja utilizado para melhorar o saneamento básico da cidade, cara. Não dá para ficar assim, mano. É uma cidade maravilhosa, com potencial maravilhoso, mas tá castigado a parte urbana. A parte urbana tá realmente castigada. Talvez muita gente que nasceu em Belém do Pará, nasceu na região paraense e nunca viajou para outros lugares, não sabe que é possível ser diferente, que é possível ser melhor. Sei lá, talvez a pessoa está acostumada, está vendo as pequenas evoluções, as pequenas melhorias, e aí está acostumada nesse ritmo, enquanto cidades diferentes do Brasil o ritmo é um pouco maior, tá ligado? Eu vivia numa cidadezinha com 120 mil habitantes lá em São Paulo, tá ligado? Uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Parece ser mais organizado o saneamento e tem muito mais saneamento básico que Belém do Pará, cara. Então isso me entristece pra caramba essa parte, assim. E uma coisa que eu amo também é que, assim, quando a gente fala
latinidade da América Latina, a partir do Sudeste, como eu falei, a Argentina é mais próxima de São Paulo, as pessoas tendem a olhar para a América Latina, para aqueles países mais gelados, Uruguai, Argentina, que foram colônias inglesas e etc. Tem um outro olhar para a América Latina. Aqui, mano, é muito caribenho, cara, é muito assim. Inclusive, tem várias histórias que alguns historiadores me contam de como as rádios caribenhas influenciaram a música paraense desde a década de 80, porque sim, se você for para algumas ilhas como Algodoal, você escuta rádio caribenho. Então, cara, esse clima daqui, o clima da lambada, assim, existe lambada aqui, eu achava que não existia lambada, eu achei que a lambada tinha acabado com o Beto Jamaica na década de 90, porque a gente não escutava mais nada dele no Sudeste. Mas eu vim pra cá e a lambada é simplesmente um patrimônio paraense cultural maravilhoso, cara. Agora eu tô quase todo final de semana, quando eu posso, eu vou lá dançar lambada lá nos barzinhos com a galera, porque eu gosto pra caramba, é divertido. Não quer dizer que eu saiba dançar não, tá ligado? Mas sempre que eu posso, eu vou porque é divertido, eu gosto muito, cara. Mas esse clima caribenho da América Latina, que se aproxima um pouco mais da Colômbia, que se aproxima desses lugares mais quentes, é maravilhoso, no jeito de se vestir, né, na cultura musical, na gastronomia, cara, é muito bom mesmo, todo esse clima dessa América Latina mais pro alto que existe aqui em Belém do Pará. Isso são algumas das coisas que eu amei, que eu amo, e algumas outras que eu não gostei muito de estar vivendo por aqui. Mas é só um começo, eu acho que talvez você tenha inúmeras outras perguntas de coisas que eu vivi, coisas que eu não vivi. Se você tiver essas perguntas, comenta aqui, me manda, me marca nas redes sociais, que talvez eu faça uma parte 2 do que eu gostei e do que eu não gostei aqui de Belém do Pará, tá bom? Espero que você tenha curtido esse episódio. Eu volto na próxima semana com mais um episódio maneiro para vocês. Abraço.